Leilin olhou para o grande buraco na frente dele distraidamente, as mãos ainda mantendo a posição de quando ele estava lançando o feitiço. Na frente dele, tudo que restava do portão astral eram ruínas. Correntes elétricas e radiações aterrorizantes ainda estavam presentes em alguns lugares, mas as direções de Chip também foram rapidamente isoladas e extintas. Embora a explosão do portão astral fosse perigosa, o perigo dependia também do indivíduo que o enfrentava. Em face das escalas de Kemoin de Leilin que foram reforçadas para o nível 5, as ondulações da explosão não eram nada. Até a área ao redor dele estava completamente segura. Mesmo assim, a destruição do portão astral, assim como a perda das coordenadas, deixaram o coração de Leilin doendo. A quantidade de pedras astrais necessárias para construir um portão astral novamente era insignificante, com a grande organização da União dos Bruxos apoiando-o, e acumular pedras ainda mais astrais não seria um problema dado algum tempo. No entanto, a perda de Dryanscap foi um grande golpe para ele. Eu falhei, Leilin suspirou, expelindo a tristeza em seu coração. Quando ele levantou a cabeça mais uma vez, seus olhos estavam agora calmos mais uma vez. Se as coordenadas do Dryanscap se foram, então que assim seja. Eu estava esperando muito quando pensei que poderia usar o material de uma criatura estranha e encontrar as coordenadas de qualquer maneira. Além disso, como eu sou agora um mundo estrangeiro é muito poderoso para eu explorar. Leilin balançou a cabeça enquanto pedia, Chip, arrume o lugar. Ele se virou para sair do laboratório, mas quando abriu a porta, as pupilas de Leilin se encolheram. Este lugar, na frente dele havia um tremendo deserto árido. 3 sóis estranhos brilhavam nos céus, fervendo ondas de calor por toda parte. O atrito entre seus sapatos e a areia amarela e rochosa era audível. Leilin olhou para cima e ao redor, encontrando o lugar completamente desolado. Na base de uma colina, ele podia ver a ponta quebrada de um prédio. A coisa parecia ter derrubado uma quantidade desconhecida de tempo atrás, os sinais de idade extremamente óbvios na superfície. Chip, comece a digitalizar. Leilin pegou uma placa que havia pousado perto de seus pés. Ele não conseguia ler as palavras, mas sentia uma sensação de familiaridade com elas. O quadro negro não parecia pesado demais em suas mãos e rangel com a menor aplicação de força, como se estivesse pronto para entrar em pedacinhos a qualquer momento. Luz azul do Chip examinou a coisa e imediatamente chegou a uma conclusão, com base na datação por carbono 14, idade estimada. 21.982 anos, 11 meses. Mais de 20.000 anos atrás Leilin acariciou o seu queixo e jogou a tabuleta. Assim que a coisa bateu no chão, ela se partiu em fragmentos, alguns até se transformando em pó. Onde está este lugar? Leilin levantou a cabeça, olhando para os 3 sóis estranhos que ainda queimavam o lugar. Dos 3, o da esquerda estava distorcido, como um círculo que havia sido torcido várias vezes. O do meio era redondo, mas havia numerosos tentáculos do lado de fora que faziam parecer horripilante. Aquele à direita era um polígono complicado, com a luz do sol mantendo um matiz diferente. Leilin voltou e encontrou o seu laboratório de astral ainda em pé, com as portas ainda abertas. No entanto, a superfície estava visivelmente envelhecida. O metal prateado estava sendo corroído e caiu. Muito rapidamente, seu novo laboratório havia envelhecido para um estado onde ele teria que abandoná-lo. O que está acontecendo? O metal na superfície do laboratório é uma liga conhecida por sua resistência à corrosão. Os olhos de Leilin varreram o lugar, mas ele não conseguiu encontrar nada na vizinhança que estivesse relacionada ao seu castelo. A situação agora era como se ele tivesse trazido seu laboratório e, como uma entidade, atravessou para outro avião do castelo. Isso poderia ser o Dryanscap. Ou o acidente com o portão astral me trouxe para outro mundo. Nesse instante,
Todos os tipos de conjecturas apareceram na mente de Lei Lin. Ele respirou fundo e voltou ao laboratório. Ele fechou a porta. Se é outro mundo estrangeiro, eu definitivamente senti como se estivesse viajando pelo espaço, e pela minha experiência, há apenas um mundo que pode me levar a outro lugar sem qualquer aviso sobre a paisagem dos sonhos. O fantasma de um imperador da serpente Kemoin apareceu atrás das costas de Lei Lin. Suas pupilas âmbar se abriram, examinando a área com vigilância. Lei Lin abriu a porta mais uma vez quando o feitiço Eternal Light brilhou à sua frente. Havia muitas estradas pequenas ao redor, conectando o laboratório com outras construções dentro do castelo. Lei Lin levantou a cabeça. O céu despedaçado, exclusivo da área da Estrela da Manhã, entrando em sua linha de visão. Ele olhou para a superfície do laboratório. Os sinais de envelhecimento desapareceram há muito tempo, como se tudo que ele testemunhara fosse uma mera ilusão. Mestre, com o testamento de Lei Lin, alguns fantoches metálicos chegaram antes dele. O Aiship confirmou suas identidades, levando Lei Lin a certificar-se de que ele estava realmente no castelo na área Morningstar. Interessante. Os olhos de Lei Lin brilharam com curiosidade. Ele ponderou por um momento e retornou ao laboratório. Quando a porta foi aberta mais uma vez, a terra árida e os sóis de formas estranhas apareceram diante dele novamente. Comparado a antes, no entanto, houve algumas mudanças nos arredores. Traços de ervas verde-amareladas cresciam tenazmente das costuras das rochas, e os prédios desmoronados estavam agora cobertos de trepadeiras e pareciam cheios de vida. Havia até alguns pequenos arbustos ao longe, crescendo com vigor. A força vital aqui ficou mais rica, como se dezenas de milênios tivessem passado. Lei Lin estreitou os olhos. Os três sóis estranhos agora brilhavam com um tom verde ao qual ele não conseguia se acostumar. Chegando de volta ao lugar onde ele jogou a tabuleta, Lei Lin descobriu que a coisa não estava mais em pedaços, e estava no lugar original. As rachaduras de antes pareciam ter desaparecido até certo ponto. Aiship, teste de idade, BIP. Com base no teste de carbono 14, idade estimada 1328 anos, 7 meses, o chip rapidamente respondeu. O último teste mostrou que tinha mais de 20.000 anos de idade, e até se desfez no local. Lei Lin acariciou seu queixo. O tempo está se comportando estranhamente aqui. Apenas um mundo inacreditável como Dreascap poderia ser em tal situação. Mas, a última vez que vim aqui, minha alma foi pega em uma armadilha, e desta vez eu consegui entrar com meu corpo também. Eu estou no sonho de outra pessoa. Qual é o limite entre o sonho e a realidade? Quanto mais ele pensava, mais Lei Lin achava que os segredos do Dreascap eram aterrorizantes. No entanto, não havia um enigma que ele pudesse resolver. Há até mesmo mudanças tão estranhas. É um buraco de minhoca no espaço-tempo. Ou talvez algum tipo de efeito truncado da lei de Murphy. Vendo as trepadeiras subindo pelo laboratório, Lei Lin entrou e fechou a porta. Abrindo mais uma vez, ele se encontrou na área da Estrela da Manhã. Lei Lin imediatamente ordenou: categorize esta área como uma região especial de primeiro nível. Sele toda a região e afaste todas as construções próximas. Esculpir runas para protegê-lo da radiação e contaminação. As marionetes metálicas imediatamente começaram a funcionar, assustando Freya. O que está acontecendo, querido? Freya estava atualmente de camisola solta, parecendo atordoada. Lei Lin foi para a frente e puxou a mão de Freya enquanto a consolava. Nada, algo simplesmente deu errado com o experimento, e a contaminação da radiação está ficando mais intensa. É melhor você sair por um tempo, ficando longe do castelo. Embora ele não tenha realmente entendido a situação atual, essa explosão em seu laboratório astral resultou em uma mudança ainda mais misteriosa. Agora se tornara uma ponte entre esse lugar e a paisagem dos sonhos. Era necessário entrar apenas para mudar o espaço ao qual estava ligado.
algo que imediatamente despertou a curiosidade de Lei Lin. Ele agora podia se mover entre mundos sem consumir qualquer energia. Se algum mago descobrisse isso, eles enlouqueceriam. Assim, usando a desculpa de que um experimento deu errado e ele estava com medo de que a contaminação vazasse, ele estava tomando as medidas de emergência necessárias. No entanto, a razão para esta situação ainda tinha Lei Lin confuso. É por causa dessa pena de coruja. Ou foi a explosão do portão astral. Ou ambos os eventos afetaram um ao outro causando essa mudança misteriosa. Ele pensou enquanto acariciava seu queixo. Fosse o que fosse, esse acidente foi uma coisa boa. Não só ele obteve as coordenadas para Dryanscap, mas também adquiriu uma ponte entre os dois mundos. No entanto, isso não pode durar para sempre. Lei Lin lembrou algumas teorias espaciais. O Magus World e o Dryanscap eram como duas folhas paralelas de papel, e seu laboratório astral era um ponto entre os dois, o único elo entre eles. No entanto, com a forma como o espaço funcionava, esse ponto acabaria quebrando. Em outras palavras, seu laboratório acabaria perdendo o controle Ction para Dryanscap. Preciso acelerar minha exploração. O coração de Lei Lin estava queimando. Dryanscap era o mais misterioso dos mundos, um que havia até invadido o antigo mago do mundo. Era um lugar extraordinário cujos habitantes não possuíam corpos verdadeiros. Formado pelos sonhos dos seres intelectuais, tinha uma força mística. Se ele pudesse encontrar os sonhos de algum antigo mago que tivesse compreendido Leus e obtido seu entendimento, ele colheria enormes benefícios. Basicamente, na frente de Lei Lin estava um tesouro gigantesco.